A mulher lobo, né, ou o feminino lobo, esse arquétipo da mulher selvagem, ele está em nós para que a gente possa encontrá-lo. E para que a gente possa encontrá-lo, se conectar, e aí a gente chegar nesse propósito desse encontro, que é o meu corpo é belo, essa corporificação real desse lugar de aceitação, a gente precisa escavar essas máscaras que a gente usa e remover essas camadas. A mulher lobo, a mulher selvagem, a bruxa, a velha sábia, ela é a nossa essência. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Se você não bancar os seus sonhos, quem vai bancar? E só vai realizar quem tentar. Se vai dar certo ou não, é muito mais provável que você, ao não realizar, encontre um lugar de insatisfação do que se você realizar e por algum motivo tiver que mudar o caminho. É hora da gente entender, observar esses 7 dias, que a gente é capaz de alcançar os nossos objetivos. Basta a gente se organizar, a gente de alguma maneira estipular uma ordem de prioridade, levando em conta a realidade que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. Seguir com passos lentos, porém passos firmes. Talvez para ter esses passos firmes, você precise de alguém para te ajudar, um processo de psicoterapia, alguma terapia holística, alguma ferramenta. Mas é importante você avançar se você tem um sonho. É importante você lembrar, entender que a segurança significa se aprofundar mais, estudar mais, desacelerar, valorizar algo que para você é importante, validar os seus sonhos, sabe? Ter o coração tranquilo. A minha proposta é a gente resgatar esse amor próprio com o nosso corpo, com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente quer colocar no mundo. Isso, dentro de um trabalho de círculos de mulheres, é fundamental. Lembrando que a gente tem uma dor de gênero. É o carinho na alma, seguir com gentileza, seguir com afeto, em conexão com o seu coração, ouvir com sabedoria, ser amoroso com o seu processo. Isso tem a ver também com a medicina da quinta anciã, né, da avó, da abuela, da mãe ancestral, a guardiã do silêncio. Eu te convido a respirar comigo 3 vezes, assim, profundamente. Nessa segunda respiração, você vai agradecer tudo que flui ao teu redor agora, tudo, independente do que é, tá? E nessa terceira respiração profunda, eu convido você para visualizar tudo que você deseja realizar, sentindo já um prazer profundo em concretizar os teus sonhos. Então você pode fazer esse exercício mais vezes, de repente pegar uma folha e escrever também frases afirmativas para enfatizar as tuas metas, seja de algo que você queira realizar, seja da sua reconexão com o teu corpo, com o prazer, com a tua sexualidade sagrada. E
Tem um mantra muito simples que você pode estar fazendo, que é: eu sou capaz de realizar os meus sonhos, eu invisto energia naquilo que me faz feliz, eu reconheço que eu mereço realização em todas as áreas da minha vida. Eu vou plantar agora, hoje, a minha semente mais bela e eu vou me dedicar para a minha plantação e comemorar todos os frutos da minha colheita. A gente olhar para dentro, escutar a nossa voz calma, escutar a nossa voz tranquila, e é uma oportunidade da gente confiar na sabedoria e a intuição do nosso próprio corpo. O momento da gente dar boas-vindas a todas essas correntes criativas, essas correntes ondulantes de energia que podem nos levar a um lugar de evolução, para que a gente possa abraçar qualquer mudança com graça, qualquer mudança com facilidade, que a gente possa se encaixar nesse novo mundo que se apresenta para a gente hoje, mas que a gente possa, a priori, integrar esse nosso corpo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente se coloca no mundo. Então, trazer essa potência desse arquétipo da lua nova, que é o arquétipo da velha sábia, da bruxa, para redefinir todos esses aspectos que eu trouxe agora, mas também redefinir a beleza, ou seja, um mantra para a gente repetir a semana inteira: meu corpo é belo e sagrado, meu corpo é belo e sagrado, porque o que a gente vê o tempo todo são imagens que dizem que o nosso corpo não é belo e não é sagrado, porque a gente sempre tem um ideal a alcançar. É importante a gente ter um corpo saudável, um corpo que nos sustente, mas o que isso tem a ver com esse ideal de beleza que a gente tem que alcançar, que nunca é o suficiente? A bruxa anciã, como arquétipo, fala sobre uma escuta interna, fala sobre ver além das sombras, né? Ou ver as sombras, iluminar e ser um guia instintivo para a nossa vida. E quando a gente começa a conhecer os arquétipos que regem o nosso corpo, quando a gente começa a fazer essa associação dos arquétipos com a lua, né, com as fases da lua, com as estações do ano, a gente começa a ter a nossa própria roda de medicina. E de uma maneira acolhedora, aquilo começa a fazer um sentido maior para que a sua produtividade seja o quê? Cíclica. Citando aqui um pouquinho da Clarissa Pinkola Estés, mas de novo trazendo não necessariamente uma aspas, porque eu mudei, eu trouxe a minha licença poética, tá? E trazendo já um arquétipo também que tem muito a ver com a velha sábia, que é a mulher selvagem, que tem a ver com o nosso corpo, a mulher lobo, né? Ou o feminino lobo, esse arquétipo da mulher selvagem, ele está em nós para que a gente possa encontrá-lo. E para que a gente possa encontrá-lo, se conectar, e aí a gente chegar nesse propósito desse encontro, que é o meu corpo é belo, essa corporificação real desse lugar de aceitação, a gente precisa escavar essas máscaras que a gente usa e remover essas camadas. A mulher lobo, a mulher selvagem, a bruxa, a velha sábia, ela é a nossa essência. E ela que está nos aguardando para esse encontro. Porque o arquétipo da mulher selvagem, o arquétipo da velha sábia, bem como tudo que está por trás dele, ele é o benfeitor de todas as rezadeiras, de todas as parteiras, de todas as pintoras, de todas as escultoras, as dançarinas, as pensadoras, de todas as que procuram
e as que encontram. Por quê? Porque a gente, quando procura e encontra, a gente se dedica a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem. É pegar o caldeirão e criar, reinventar, deixar morrer. E como toda arte, isso é visceral, né? Não dá para ser leve, pode ser belo e pode equilibrar entre essa leveza e densidade, mas não dá para ser só leve, né? Não dá para ser cerebral o tempo todo. A gente precisa rastrear, a gente precisa correr, a gente precisa convocar, a gente precisa repelir, a gente precisa sentir, a gente precisa amar profundamente. A gente precisa abrir esse campo do intuitivo, né? A gente precisa se conectar a tudo isso para que a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual possa estar em comunhão, tá? Mas para isso a gente precisa ressuscitar esse arquétipo de alguma maneira que foi eclipsado. Eu já falei isso muitas vezes nas lives. A bruxa também fala, né, o arquétipo da bruxa e o arquétipo da mulher selvagem falam da alma feminina, a origem do feminino, né, tudo aquilo que é instintivo e tem a ver com essa força, né, de vida, morte e vida, que é o que eu quero trazer para esse momento do nosso corpo, dessa ressignificação. A nossa intuição, a nossa vidência, a nossa escuta interna, o nosso coração leal. Você é leal a você mesma? Né? Você é leal a você mesmo? A gente precisa, para a gente se conectar com o arquétipo ou com todos os arquétipos que regem os nossos ciclos, mas principalmente para a gente se conectar com a loba em nós, a mulher selvagem. Quando a gente vai fazer um trabalho com um círculo de mulheres, a gente precisa trazer propostas intuitivas, propostas que despertem a nossa intuição. E, essencialmente, a gente precisa escutar o nosso corpo. E a gente precisa estar conectada com os nossos ciclos. Quando a gente está em contato com o nosso corpo, a gente pode aproveitar essa oportunidade para se amar. Se amar de um lugar em que a gente aprende que o sagrado sensual e o sagrado sexual vivem muito próximos da psique, dentro da nossa psique profunda. E que quando a gente desperta isso, a gente está despertando a nossa vontade de viver, o nosso impulso de viver. É uma sexualidade da alegria, que por ser excitante, ele gera essas ondas de prazer que não tem explicação, sabe? É essa sexualidade plena e absoluta dessa potência criativa que tem a ver com quando a gente toma posse do nosso corpo, quando a gente diz que o nosso corpo é suficiente, quando a gente olha para o nosso corpo e acolhe, acolhe. Então, a gente começa a trazer um significado para a sensualidade diferente do que a gente tem na mídia. É essa sensualidade que é um bálsamo para o nosso espírito, que traz esse riso sexual, né, que traz, né, essa medicina sagrada que alivia, que reorganiza, que transforma. Quando a gente reafirma a nossa relação com o nosso corpo e a gente honra o nosso corpo, esse é um movimento revolucionário e evolucionário também. E precisa ser um dos pilares do trabalho com o Círculo de Mulheres. Por quê? Porque se a gente não integrar essa parte, está faltando o principal, que é o corpo que nos sustenta. Então, a gente tem que se abrir e se dispor como uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, né, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora, uma ouvinte que
possa se escutar para ter uma vida vibrante no mundo interior e no mundo exterior. Porque a gente hoje vive uma tirania da felicidade. Não dá para alcançar esse lugar que as redes sociais pedem. Tá todo mundo feliz o tempo todo, tá todo mundo, sabe? A vida de todo mundo é melhor que a nossa, sabe? Nesse lugar, o corpo do outro é sempre perfeito. Eu tenho até medo às vezes. Eu abro alguns canais, não é uma crítica, mas eu falo, nossa, gente, eu vou ter que ficar 10 horas fazendo ginástica para ter um corpo assim, né? E será que é esse corpo que eu quero, que o meu corpo quer? Talvez para aquela pessoa seja ideal, mas e o meu corpo? O que ele quer? O meu corpo quer ser saudável, eu quero ter longevidade, sabe? Então, quando nós, mulheres, ah, tivermos consciência de que a gente tem um desequilíbrio na relação com a nossa alimentação, na relação com a atividade física, na relação com a aceitação, a gente vai começar a ser essa própria mentora de nós mesmas. Mas é uma mentora selvagem, é uma mentora que dá sustentação à nossa vida interior, vou repetir, e à nossa vida exterior. Então eu queria que vocês refletissem em algumas palavras agora, tá? Querer, saber, ousar e calar. Calar seria mais o silenciar. Querer, saber, ousar e calar. A gente precisa fortalecer a resiliência também, que é essa capacidade de se reinventar para um novo modelo, né, de feminino, que não é só o que a mídia nos passa. E isso é desafiador. Nós, naturalmente, somos muito resilientes. Através do nosso ciclo lunar, dessa possibilidade que o nosso corpo tem de morrer e renascer todos os meses, a gente tem essa possibilidade, é uma metáfora para a troca de pele, né? A gente sangra uma parte, mas a gente está trazendo a vida de novo. Então, essa natureza selvagem, ela está viva há milênios, né? Com tanta repressão, dentro de uma sociedade que tem um ódio natural ao feminino, que associa o feminino ao demônio, a tudo que é ruim. Só assim que a gente vai começar a entrar em conexão com o que realmente é natural, através desse lugar. Lembrando que por muito tempo as mulheres têm se alinhado com a lua para de alguma maneira se conectar com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, para liberar as velhas emoções, para compartilhar, né, dentro de um círculo, para manifestar o seu verdadeiro desejo de coração. A gente está vendo muitos movimentos acontecendo e isso é funcional, tá? E nessa lua, a gente está trazendo esse, a cada lua, né, a gente pode trazer um trabalho, nesse em específico, esse trabalho, esse tema transformador e esse trabalho interno, em que a gente vai ritualizar através de uma meditação, e fazer uma conversa interna com a nossa psique, olhando o que o nosso ego traz e indo lá, né, sendo esse canal mágico para associar, chegar no nosso self e a nossa psique mais profunda, né, fortalecer o nosso corpo, honrar o nosso corpo como um templo sagrado, desfrutar do prazer, desfrutar da nossa independência, desfrutar da nossa força e da nossa resistência, desfrutar dessas fundações que nós temos, a lua nova, a lua escura, a pausa antes da criação. E quando a gente fala de redefinir o meu corpo, a gente está falando de redefinir também as minhas regras com relação ao meu corpo.
porque o nosso corpo, ele é maravilhoso. Ele é algo tão sagrado que por milhares de anos essa ilusão, né, de que eu posso comandar, possuir a terra, eu também posso comandar e possuir o corpo feminino. E isso nos colocou no mundo que a gente vive hoje de total desrespeito, né, ao feminino, à mulher, essa questão de propriedade, de desconsideração mesmo pela própria mãe terra. Só que a gente está fazendo esse movimento de círculos femininos para que isso possa mudar, para que isso possa realmente fazer a mudança real, a começar em cada um de nós. Simplificando, nós mulheres somos muito conectadas com a natureza através dos nossos ciclos. Nós não somos só os nossos ciclos, não é só isso que define a natureza feminina, mas isso é uma maneira muito forte de nós percebermos a nossa conexão e de todas as pessoas, independente aí de gênero, se conectarem com o feminino, se conectando com os arquétipos da lua. Lembrando que o nosso corpo tem uma inteligência, tá? Uma sabedoria, que quando essa sabedoria ela é desperta e ela é incorporada, a gente tem um potencial muito grande para, de alguma maneira, mudar toda uma humanidade, trazendo uma nova aurora mesmo, de um relacionamento individual com a gente e de um relacionamento com o outro e com o planeta. Só o fato da gente estar aqui hoje em irmandade para nos curar do julgamento, para nos curar da comparação, para nos curar dos danos causados por tudo isso que a gente vive na nossa sociedade, para essa negação da nossa forma natural para expressar no mundo aquilo que é padronizado, que é padrão de beleza. Só de nós estarmos aqui hoje para ouvir a sabedoria do nosso corpo e buscar fazer as pazes, parar de prejudicar o nosso corpo tanto com pensamentos e ações tão negativas e aprender realmente a viver em harmonia com esse templo sábio que é o nosso próprio corpo, tá? A nossa própria casa, a nossa morada interna. Eu separei um texto menor aqui para ler para vocês, novamente do livro Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades, da Beatriz Del Pique e a Cristina Balieiro. No capítulo 8, ela fala sobre a jornada de cura nos círculos, né? E quando ela fala a palavra cura, ela fala no sentido em que o dicionário e a medicina utilizam a cura, que é o restabelecimento da saúde. Então, a minha ideia aqui é trazer, restabelecer essa nossa reconexão com o nosso corpo, a partir do momento que a gente percebe que existe sim um padrão estipulado. Tem algumas marcas, algumas grifes que não fazem roupas num tamanho GG, e o GG deles às vezes é 38, porque eles não querem que as roupas que eles produzem estejam num corpo maior ou num corpo gordo, tá? A gente tem 1000 movimentos aí acontecendo, né, para diminuir um pouco essa gordofobia, né? Mas no fim, no fundo, eu ainda tenho um quesinho aí, uma dúvida se realmente isso é uma ilusão ou se realmente tem um movimento grande acontecendo nesse sentido, tá? E a gente está se referindo também a algo sutil, subjetivo e mais amplo. As curas que decorrem dos processos pessoais e coletivos de desconstruções das nossas crenças tóxicas.
Acontece que muitas das crenças delimitantes que nós mulheres temos a respeito de nós mesmas, devido à cultura em que fomos criadas, nos machucam psicologicamente e tantas vezes fisicamente, formando feridas que precisam ser limpas e tratadas com delicadeza e paciência. São essas crenças que os círculos de mulheres questionam, mesmo que às vezes nem toquem intencionalmente nisso. Seja enquanto bordamos, seja enquanto dançamos, seja enquanto estudamos astrologia, comemos um bolo, lutamos por direito, fazemos rituais, ou quando quisermos fazer, se estamos juntas de modo igualitário e aberto, vamos tomando consciência delas e tramando e tratando uma a uma. É como se fôssemos nos descobrindo juntas e tirando os véus que toldavam nossa visão, desvelando nossa verdadeira face e, ao mesmo tempo, revelando as opressões que nos machucam. Um modelo ideal de corpo é algo que nos machuca muito, tá? Quando uma mulher se mostra dessa forma, ela ajuda e estimula as outras a fazerem o mesmo. Os círculos de mulheres de hoje vêm fazendo um trabalho parecido com aquele realizado pelos grupos de expansão da consciência dos anos 60, né, falando da força e da propagação possibilitada pela internet hoje e da ampliação de consciência e de tudo que a gente está alcançando por causa dessa live, por causa de live de milhares de mulheres que estão fazendo, milhares de movimentos que estão acontecendo por aí, né? E nesse mesmo capítulo elas falam sobre os 4 pilares de cura, né, do feminino, que elas definiram, né? Um dos pilares é a fala, a escuta e a partilha, que é muito importante dentro de um círculo. O acolhimento, que é o segundo, tá? Que é muito importante ao processo de cada uma, né? Eu vou chegar no corpo, tá? A irmandade, que é o terceiro, e aí o campo energético, que é o que a gente vai fazer aqui quando a gente se une, né? As autoras Sherry Anderson e Patricia Hawkins dizem que o que muitas mulheres descobrem atualmente, à medida que abrem trilhas de uma maneira nova, não é uma professora, uma guru, uma guia, e sim uma reverberadora, ou seja, uma amiga, uma irmã ou uma companheira tão fiel à sua realidade interior que a inspira a ser fiel a delas. No círculo, a reverberadora são todas as participantes, e aí tudo parece vibrar, tornando o círculo um campo de energia, tá? Aqui a gente está usando esse termo, mas aí a gente já vai para um outro lugar. A gente pode pensar nisso como também esse termo dos campos mórficos, né? Esse termo foi cunhado pelo biólogo Rupert Sheldrake, né? Que eu tenho até um livro super difícil de ler dele, para denominar, as constelações também têm essa base, para denominar essas estruturas ou essas redes invisíveis carregadas de informação que organizam, que comunicam, que conectam e que dão forma aos seres e aos comportamentos. Ou seja, um grupo de mulheres pode constelar um campo mórfico da mãe, a mãe aqui como uma deusa mãe, quando se reúne num círculo sagrado, tá? Então, há afinidades entre os campos mórficos e o conceito de arquétipo inconsciente coletivo, segundo, né, Jung. Então, quando a gente está aqui centrado numa mandala invisível, e aí um fogo se forma no centro, a gente consegue uma grande transformação. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso corpo, né, para que a gente possa então fazer a nossa pequena meditação, e acho que vocês já perceberam o quanto é importante o movimento do sagrado feminino, do sagrado feminismo, a última live foi sobre isso, o quanto é importante a gente validar, né, a dor que nós sentimos, ela é uma dor legítima, mas não adianta só ficar nessa dor, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu queria perguntar algo para vocês e queria ver como é que vocês se sentem.
tá? Que parte do teu corpo parece não amado e julgado por você mesma ou por você mesmo? Qual é o impacto que o teu julgamento está tendo sobre o seu corpo e a sua saúde emocional? Quais emoções estão presentes no teu corpo que precisam de atenção hoje, agora? Que sabedoria o teu corpo quer que você conheça? Pergunta para ele. O que você pode fazer para ter um relacionamento saudável com o seu corpo? Como o meu corpo, como o seu corpo, mantém o poder e a inteligência da natureza dentro de si? Como que eu posso oferecer meu respeito ao meu corpo? Que parte do seu corpo você tem mais dificuldade em aceitar? Você teve alguma experiência de vergonha do corpo desde a infância ou na idade adulta? E você está pronta hoje para perdoar e liberar essa experiência? Eu gostaria que você encontrasse aí dentro de você 3 maneiras em que você possa começar a honrar e cuidar do seu corpo como um templo sagrado diariamente. E se você puder começar a fazer isso a partir de amanhã, seja um pequeno momento de abraçar o teu corpo, uma caminhada, comer algo com prazer. O que você diria à sua filha, ou à sua sobrinha, ou à sua neta sobre como você se sente em relação ao seu corpo? Agora me fala, quais são as 3 coisas que você adora no seu corpo? Não precisa me responder, se vocês quiserem colocar aqui, podem colocar. Quando você se sente mais bonito, mais bonita e saudável com o seu corpo? Mas como você pode cultivar mais esse sentimento? E para que a gente possa prosperar totalmente como filha da Mãe Terra, é essencial a gente curar a nossa relação com o nosso corpo. Então, o convite que eu tenho para fazer hoje é você escutar a voz intuitiva do teu corpo e você se abrir para um abraço sagrado. É você escutar os cantos antigos te chamando de volta para você, de volta para casa. E para isso você tem que olhar para o que te incomoda, encontrar um eixo, olhar para as tuas necessidades mais íntimas e assumir as rédeas da sua própria vida. Nessa escuridão da lua nova, a gente pode encontrar um lugar muito bom e produtivo que vai além da compreensão, que vai além da dualidade, que vai além da imaginação, tá? E voltar para esse lar sagrado, para esse templo. E aqui a gente entra em contato com a nossa própria criação.